Agora, vamos para a parte mais legal, entender 3 pontos importantes. Para quem é o curso, quais são os pré-requisitos e o que os alunos vão aprender, né? Vamos lá, então. Para quem é esse curso? Primeiramente, o curso é para quem quer aprender, né? É óbvio, mas é muito interessante falar isso, porque o estudo à distância ele requer essa vontade de aprender e essa disposição, né? Que qualquer um pode ter, desde que ele tenha um propósito, né? Então, aqui na Udemy, que eu vou compartilhar para vocês, a gente consegue ter uma visão bem legal de como isso é descrito, né? A gente tem, para quem é esse curso? Esse curso interativo de inglês é perfeito para iniciantes que estão ansiosos para aprender a língua de uma maneira prática e relevante. Ou seja, dentro do curso, a gente tem situações do dia a dia, a gente tem situações criadas para o aprendizado de língua, né? E tem as situações com práticas do dia a dia. Então, se você se entende o inglês como uma língua viva e entende que você quer aprender o inglês de uma forma prática e relevante ao seu dia a dia, esse curso é para você, né? É ideal para aqueles que desejam aplicar imediatamente situações do dia a dia, sejam viagens, trabalho, simplesmente para o enriquecimento pessoal. Ou seja, a gente vai ter vídeos sobre canoa, a gente vai ter vídeos sobre restaurante, tudo isso no real, acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu vou a um local e eu utilizo o inglês do jeito que ele é. Assim como tem também os podcasts, né, que a gente vai falar mais tarde das modalidades. Mas no curso em si, né, da Udemy e do Hotmart, a gente tem esse curso seria para quem quer ter essa realidade, né? O inglês no dia a dia, o inglês aplicado, e não o inglês de uma forma metódica, no sentido ruim da palavra, né? No sentido de, não, eu vou aprender ABC e vou falar ABC e você chega no mundo real e você não encontra ABC, né? Você encontra tudo misturado. Então, se você tem essa visão, esse curso é para você. Né? Se você está procurando uma forma dinâmica e envolvente de começar essa jornada em inglês, esse curso foi feito para você. Então, ele promete ser dinâmico. Se você quer um inglês dinâmico, um inglês que você pode colocar em prática na hora, um inglês que vai fazer você entender o contexto, não só reproduzir as coisas ou traduzir as coisas, esse curso é para você. A gente começa ele no A1, então esse curso é perfeito para iniciantes, mas você não precisa ser um iniciante do zero, né? Não é porque ele é para iniciante que eu não vou apresentar dificuldades no curso. Ou seja, a gente tem coisas complexas, né? O ser iniciante não significa você não saber nada. O ser iniciante significa, eu preciso preparar minha mente para poder me colocar no dia a dia do inglês e não só reproduzir um hello, how are you? Né? O iniciante de um curso do Talk It Up não é um iniciante que está assim, mas então eu vou aprender a falar I am, you are, e eu vou só saber falar essas frases dentro do contexto que o curso me propõe. Não, ele é para você pensar, você é iniciante no sentido de eu sei um pouco de inglês ou eu não sei nada de inglês, mas eu entendo que eu vou aprender um contexto, né? Vou ter a gramática quando precisar, vou ter as situações planejadas quando precisar, mas eu vou aprender para usar o dia a dia, né? Eu vou pegar e entender isso como uma língua viva e eu vou utilizar isso no dia a dia. Agora, vamos lá. Quais são os pré-requisitos, então? Porque isso é para quem quer o curso. Então, o que você precisa ter para poder, fazer o Talk It Up A1, né? O principal pré-requisito para se inscrever em nosso curso é ter a grande vontade de aprender inglês. Então, além de ser iniciante, não ser nada pejorativo, né, e não significar poder abranger a parte de você não saber, que é muito difícil um aluno não saber nada, você sempre sabe alguma coisa, ainda mais com uma língua que está sempre muito exposta, né? Então, você não vai saber tudo, mas você vai ser iniciante no processo, né, sabendo alguma coisa um pouquinho ali para poder seguir o curso, ou sabendo, mas não sabendo colocar isso em prática, né? Sabendo só palavras e tudo mais. Mas o seu pré-requisito é só ter vontade, porque você vai ter o apoio, né? Você vai ter o apoio dos colegas, você vai ter o meu apoio, então você vai ter situações do dia a dia, você vai ter situações planejadas, você vai ter explicação, você vai ter livro de gramática, você vai ter tudo. Então, o que você precisa trazer como pré-requisito principal é sua vontade de aprender. Porque eu posso fazer 1000 coisas. Se você não tem vontade de aprender, não adianta a pessoa ser o melhor professor ou o melhor instrutor do mundo, que não vai adiantar. A gente precisa trabalhar junto, né? E trabalhar junto significa você ter vontade de aprender, assim como eu tenho a maior vontade do mundo de ensinar, né?
prazer de aprender, não só a vontade também, prazer de aprender, assim como eu tenho prazer de ensinar. Além disso, né, incentivamos os participantes a trazerem uma mente aberta e disposição para praticar. Ou seja, não adianta nada a gente só ver, né? A gente tem que praticar, então é botar a cara a tapa mesmo, é chegar lá e vou tentar fazer isso hoje. Eu não quero fazer na frente de todo mundo. Beleza, faz só para você, escreve um bilhetinho, né, em inglês, ou você vai fazer o seu café da manhã, fala o que você está tentando fazer em inglês, que aí você não vai saber uma palavra, você vai lá e vai procurar, né? Ou seja, mente aberta e disposição para praticar, ou seja, se permitir aprender. Isso é uma mente aberta, né? Uma mente aberta significa eu estou aqui para aprender e eu quero consumir esse conteúdo, eu quero participar da construção desse conteúdo, né? Então isso é ter uma mente aberta e ter a disposição para praticar. Não importa seu nível atual, como que eu disse, ser iniciante, ele tem sim um nível, né? Esse é o primeiro curso da série dos livros do Talk It Up. Mas não importa o seu nível atual de iniciante, no sentido caraca, eu acho que eu sei um pouquinho, mas eu acho que eu poderia aprender mais, eu acho que eu poderia me envolver mais. Então, beleza, eu quero entrar também. Então, não importa se você quer fazer um brush up, né? Se quer rever aqueles conteúdos iniciais, porque tudo vai acabar se adaptando à sua realidade. As situações que se colocam na lição, elas não são situações chatas e no sentido de você não vai usar isso na vida real. Elas são situações do dia a dia para você ver a realidade do uso de inglês. Então, não vai te afetar negativamente, né, se o seu inicial não for muito inicial. E nem se o seu inicial for muito inicial, também não vai te afetar negativamente, porque você vai conseguir ir pegando passo a passo, até porque é um estudo à distância. Então, você tem o seu próprio tempo de realizar o aprendizado. Algumas pessoas vão precisar de mais ajuda, outras não, né? E é assim que é a beleza do estudo à distância, assim que é a beleza do estudo personalizado, né? Então, estamos aqui para ajudá-lo a melhorar e alcançar seus objetivos linguísticos. Então, você não está sozinho, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas no próximo vídeo, né, desmistificando o estudo à distância, mas só para a gente pegar o gancho aqui, não é porque o estudo é à distância que você está sozinho. A única diferença é que, em vez de você poderia estar numa sala de aula com 20 alunos e estar sozinho porque você não está conseguindo entender ali o que todo mundo parece entender, né? Então, o estudo à distância é a única diferença, que você está no conforto da sua casa. Mas não significa... Mas quando você está no conforto dessa casa e manda um WhatsApp para um amigo, você não está perto dele, então é a mesma ideia, né? Você só está num lugar seguro, né? Realizando um aprendizado, mas você tem conexão e você tem formas de melhorar e amplificar, né, seu aprendizado com isso, né? E vamos lá, então, para o nosso tópico final desse vídeo, que é o que você aprenderá, né? O que você vai aprender com o curso. Vamos lá. Os alunos irão expandir seu vocabulário com termos e expressões essenciais para navegar situações do cotidiano. Então, sim, a gente vai ter termos, expressões de como se comportar, os que a gente usa no dia a dia, né? Através de exercícios práticos e interativos, os alunos irão melhorar significativamente sua pronúncia e entonação, tornando-se mais confiantes ao falar inglês. Por quê? Porque na nossa metodologia, a gente tem a parte tanto de escrita, tanto de exercício, como também de pronúncia. Então, por mais, né, que talvez não consiga visualizar, e a gente tem um vídeo explicando cada etapa, né? Se você vier aqui nesse vídeo, aqui você consegue entender cada etapa da nossa metodologia. Deixa eu só abrir aqui. Mas a gente tem aqui, ó, se a gente vier nesse vídeo aqui, descubra a jornada de aprendizado com o Talk It Up, uma aventura de 8 passos. Esses 8 passos vão te mostrar como cada parte do curso funciona. Então, para que serve um warm-up? Para que serve um vocabulary? Para que serve uma situação, um reading, um writing, né? Você tem todas as suas formas de falar trabalhadas, né? Então, o curso oferece uma base sólida em gramática inglesa, permitindo que os alunos construir frases corretas e compreender as construções básicas da língua, né? Um dos 8 passos são exatamente a parte da gramática, que ela não pode ir embora, né? Ela é importante, mas ela não pode
ela é importante, um pouquinho chata, mas ela não pode deixar de existir. A gente precisa saber quando usar ela e quando não usar ela, né? Se a gente parar para pensar em português, a gente usa a gramática corretinha em todas as situações, né? O português que a gente fala com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso amigo, é o mesmo português gramatical que a gente fala no ambiente de trabalho. Então, a gramática ela passa a ser entendida também em qual situação você está usando, né? A gente está falando do ponto de vista linguístico também, não só gramatical. Em que lugar você precisa usar uma construção extremamente correta do ponto de vista de gramática e em que lugar você pode ser mais carefree e utilizar a fala do jeito que ela sai, né? Do jeito natural. O curso foca em melhorar a habilidade de ouvir e entender inglês falado, preparando os alunos para interações reais e aumentando sua capacidade de conversação. E aí a gente também está conectado com a parte da linguística e da gramática, né? É você saber se colocar numa situação, você vai pedir alguma coisa, você vai conversar com alguém e você não vai estar preocupado de, não, porque eu preciso falar a gramática certinha, porque a maior parte... Não, peraí, o ponto principal de falar uma língua é o quê? É a comunicação, né? Então, a gente tem que saber aonde que a gente coloca essa comunicação e como a gente prepara ela para o nosso ouvinte. Então, quando a gente fala assim, fale como um nativo, a gente tem que quebrar esse paradigma que o nativo ele vai falar a gramática correta. Não, é só você parar para pensar em português. Você fala a gramática corretíssima, com todos os pontos e vírgulas e conjugações e tudo, quando você está numa conversa diária, né, numa conversa num café, né, no meio da rua, quando você dá um bom dia para uma pessoa que você nunca viu na vida e começa a papear ali na fila do pão, né? Então, você falar como um nativo, a gente tem que parar de pensar que falar como nativo é falar com só dentro da gramática. E falar dentro dos padrões que se coloca de nível 1, nível 2, nível 3, isso é importante, mas não é a única realidade, né? Lembra muito do português, nesse sentido. Quando você aprende português que nem bebê, você não aprende a gramática logo de primeira. O que você aprende? Você aprende a imitar os sons que te dão uma resposta positiva, né? Então, se alguém fala água para você e te entrega um copo d'água, você vai entender que aquilo ali é água, né? E vai reproduzir isso. E aí você vai conseguir se comunicar com a pessoa que te deu aquele líquido, que sempre que você falar água, ela vai te dar uma água, né? Então, e você é um nativo de português, você não deixou de ser um nativo. Então, a língua ela precisa progredir dessa forma. Ser um nativo de uma língua, falar como um nativo, não é falar a estrutura da gramática 100% o tempo todo, toda hora. É saber se comunicar e saber se comportar em diferentes ambientes de fala. É saber como você tem que falar na frente de um amigo, na frente de um chefe, na frente de um grupo de pessoas acadêmicas, na frente de, né? Então, falar como nativo é saber se comportar com a língua, saber pensar com a língua, saber tornar aquilo natural para uso, né, de comunicação, com o ponto principal sendo a comunicação. Então, para a gente já desmistificar isso, fale como um nativo é saber utilizar a língua como sua, né, se estar tão confortável com ela que ela se torna sua. Ale, mas espera aí, a língua, o inglês, ele é americano, o inglês é britânico, então a gente não tem poder sobre a língua. Vamos lá. O inglês é uma língua extremamente divulgada no mundo, né? Todo mundo fala inglês, né? Todo mundo quer falar inglês. A pronúncia também é uma coisa que a gente discute bastante. A gente tem o inglês indiano, a gente tem o inglês brasileiro, a gente tem o inglês japonês, a gente tem o inglês chinês. Alessandra, mas você... Não, cara, a gente tem o inglês com várias pronúncias. As pessoas se tornam tão familiarizadas e precisam usar aquilo tanto no seu dia a dia que elas acabam sendo um pouquinho donas da língua também. É como se fosse um livro. O autor, ele escreve um livro, mas a partir do momento que você lê aquele livro, aquela história é sua, porque você usou as suas experiências de vida para entender o livro. Então, ela também é um pouco sua. E a língua é assim também. Então, assim, quando você trabalha muito em ambientes onde você tem diferentes culturas, né, como eu trabalhei, você pega, por exemplo, uma pessoa indiana ali falando o inglês, você vê que ela cria palavras que o americano ia parar e falar assim, gente, mas não entendi. Eu não entendi, essa palavra não existe. Mas faz sentido, eu entendi o que a pessoa quis dizer. Mas ela existe no vocabulário de inglês? Não, mas ela se comunicou. Então a língua também é um pouco dela.
Porque agora, sei lá, esse americano pode chegar e continuar usando isso aí porque ele achou legal a sacada, deu para entender, né? Como se, por exemplo, o nosso coisar em português, né? Que a gente usa às vezes, não, tá coisado, não, eu vou coisar aquilo ali. E no ambiente, durante o contexto, você começa a entender o que seria aquele coisar, né? Então, que falar como nativo esteja bem claro agora. É tomar a língua como um pouco sua, né? Transformar aquilo tão natural para você que você consiga utilizar ela como se fosse sua. Não que você imite, né, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, né? Então, que fique bem claro que isso seria falar como nativo.